João 17, 3, versículo 3 e versículo 6. Diz assim a palavra de Deus, no versículo 3 e depois no versículo 6. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Quando comecei a falar no Evangelho de João, capítulo 17, diz que poderíamos, alguns pregadores, alguns reformadores, alguns pregadores da reforma, defenderam a ideia e acreditam, e ainda hoje alguns teólogos acreditam, que no Evangelho de João poderíamos pregar pelo menos 100, 200, preparar 100, 200, talvez 300 mensagens. Cada parte deste, por exemplo, deste texto lido, o versículo 3 e o versículo 6, daria para pregar em cada parte um sermão. E aí só aqui talvez seriam 5, 6. Não me atrevo a isto, mas no tempo em que o Senhor me permitir e no que o Senhor agir no meu coração para que assim eu transmita, eu estarei falando no Evangelho de João, intercalando com outras mensagens, mas estarei falando no Evangelho de João. É uma oração sacerdotal de Cristo, nós conhecemos. Foi um momento em que o Senhor, Ele, ao orar, ao falar com Deus, Ele coloca diante de Deus não somente o que Ele cumpriu como responsabilidade, mas também a quem Ele alcançou e por quem Ele queria pedir. Por quem Ele estava orando como um sacerdote, sumo sacerdote. E neste texto, quando lemos o versículo 3 e o versículo 4, pensamos, e isto é com muita clareza que percebemos, que conhecer a Deus é máxima a vida cristã. Entendemos isto no texto. Entendemos no texto que conhecer a Deus é resultado de uma ação, da ação dele próprio em se fazer conhecido. Em se fazer conhecido. Conhecer a Deus concede ao homem aproximação a Ele, em sua verdade, apresentada por Jesus Cristo. Conhecer a Deus torna ao que lhe conhece, nós, por exemplo, íntimo com Ele. Quando trato em sala de aula sobre conhecer, eu, por várias vezes, cheguei a dizer, e afirmo e reafirmo, verdade é. Ainda que na academia seja dito que verdade é muito relativa, eu continuo com o que aprendo da palavra, que verdade, quando olhamos com o olhar teológico, com o olhar religioso, verdade, ela é absoluta. E poderíamos aqui citar, nessa nossa defesa, vários exemplos. O amor é, por exemplo, amar não é odiar. E quem odeia não ama. E assim, bem simples. E ódio é ódio. Quem odeia não está amando. Poderíamos falar sobre o feio e o belo e dizer isto é muito relativo, mas com respeito ao amor, com respeito
a mentira, a verdade, e assim poderíamos citar uma série aqui de outros exemplos. Não tem como dizer o contrário. O que é, é. E conhecer, quando falamos de conhecimento, dizemos que é uma forma por qual, ou do qual, ou de quem, ou do que observamos. Só podemos conhecer se conseguimos observar alguma coisa. Conta a história que os indígenas americanos não entenderam o que se passava quando os espanhóis chegaram. Eles não conheciam sobre aquelas embarcações, sobre aqueles indivíduos que desciam. E a ciência diz que eles não podiam entender o mal que estava por vir a partir daquela invasão, que foi uma invasão à sua terra, onde as tribos foram quase que dizimadas ao longo dos tempos. Só podemos construir uma ideia a partir do que podemos observar. E trazendo isto para a nossa realidade como igreja, como cristãos, a nossa ideia sobre Deus só pode ser construída se observarmos Deus, se procurarmos conhecer Deus. Para Bruna estar numa sala de aula agora ensinando, eu fiquei com muito orgulho daquilo, sabendo da sua luta. Ela primeiro observou, conheceu, construiu suas ideias para poder transmitir em sala de aula. Simples assim. Para que os irmãos cantassem como cantaram hoje, para a glória de Deus, como tem acontecido, de forma tão fantástica, tão invasora à nossa alma, mas vocês primeiro conheceram, vocês conhecem, vocês ensaiaram, vocês se conhecem. E assim também é com respeito a Deus. Não tem como você se dizer religioso, e eis aí a razão de tantos criticarem a religião. Conheço pastores que não são mais pastores e que tinham um ministério tão lindo, tão maravilhoso, mas que se perderam no meio do caminho porque não aprimoraram o seu conhecimento sobre Deus. Preferiram aprimorar o seu conhecimento sobre os homens. Sejam quais fossem as áreas que eles percorreram do conhecimento, digo. Conhecer é fundamental para a vida cristã, então. Conhecer Deus é máxima a vida cristã. Conhecer Deus torna, então, a eternidade uma realidade de vida, de comunhão e de felicidade. Se não houver conhecimento de Deus, não entenderemos a nossa realidade, a eternidade. Não tem como conhecer. Não é tão simples, em um momento apenas no domingo. Não é tão simples, em um momento apenas em um ensaio. Não é tão simples, em um momento apenas quando eu abro por um acaso a Bíblia ou quando alguém fala alguma coisa da palavra para mim. É preciso, quando tratamos de vida eterna, para afirmar nossos passos, para afirmar nosso conhecimento, é preciso entender. E só entenderemos conhecendo. Se não formos preparados para isso, se não formos discipulados para isto, literalmente, sim, discipulados para isto, se nós mesmos nos discipulando, e não é algo a partir do que Deus quer e assim nos faz conhecer através da sua palavra pelo Espírito Santo, se acreditamos sinceramente que nós somos tão capazes assim de individualmente, em um momento nosso, quando nós acharmos que podemos e queremos, então assim, nos autodiscipular. Então, se pensamos assim, mais cedo ou mais tarde vamos fraquejar. Porque conhecer Deus exige de nós uma carreira, uma subida, talvez seja esta a expressão melhor, a colocação melhor a ser trazida aqui, uma subida degrau por degrau em uma escada contínua, sem fim.
conhecer Deus. E quando lemos o texto, João 17, 3 e 6, eu pensei assim, olha, falar sobre eternidade por Jesus, uma contínua intimidade com Deus, em primeiro lugar, é dizer que Deus se faz conhecido por Jesus Cristo. Deus se faz conhecido por Jesus Cristo. Irmãos, verdadeiramente por Jesus o eleito passa a conhecer Deus. E digo, mas não há outro meio para conhecer Deus. Não é a igreja que tem esse poder de me fazer conhecer Deus. Ainda que na igreja eu posso aprender sobre Deus. Por isso que é importante estar na igreja. Por isso que é importante vir à igreja. Por isso que é importante comungar. Por isso que é importante estar um com o outro, aprendendo sobre Deus. Mas não há outro meio, não há outra maneira, não há outro caminho de conhecer a Deus, senão por Jesus Cristo. E é preciso, na pessoa de Jesus Cristo, o homem buscar conhecer Deus. Deus se faz conhecido por Jesus Cristo. Diz assim, um dos comentaristas, eu achei interessante, que quando lemos o texto no capítulo 3, entendemos que Cristo passa a ser de Deus este representante oficial a dizer sobre Ele próprio, Deus, Pai. Não é Maria, a mãe de Jesus. Não é Sebastião, Josefino, Antônio, Paulo. Não. Não é a igreja católica. Não é a igreja presbiteriana. Não. E os meus amigos, que eu conheço tantos que são católicos, muitos amigos, queridos amigos, eles me conhecem e sabem que eu não estou ofendendo a eles. Mas estou dizendo a verdade. Não, não. Não é o pastor que pode te fazer conhecer Deus, nem o presbítero. Coitado de nós. Limitado homens que somos. Só o próprio Cristo. Na pessoa de Jesus é que nós podemos conhecer este Deus. Só na pessoa de Jesus é que podemos aprofundar nosso conhecimento. Absorver ao máximo dele, porque é isso que ele quer. Por isto, ele foi enviado, diz o texto. Deus, ele enviou Jesus Cristo para que pudéssemos conhecer a sua pessoa. E então lemos no texto que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Então a quem Deus enviou, como diz o texto, ele, Jesus Cristo, passa a dizer que a vida eterna é esta, que te conheçam por único Deus. Ele nas suas sagradas, ou no sagrado evangelho, palavras dele, passa a ensinar sobre Deus. Passa a dizer as verdades sobre Deus. Ser eterno, irmãos, entendemos com o texto que é um direito aos que Deus se faz conhecer. E quero salientar isto. Se não há uma outra maneira, um outro caminho, uma outra pessoa que tenha este poder, ou alguma instituição que tenha este poder de fazer Deus conhecido, porque Cristo é que assim faz. Somos o que somos como igreja, uma igreja histórica. Somos o que somos como cristãos, crentes. Eu tenho, 45 anos, talvez, 47 anos de evangelho. Presbítero Vinícius, desde que nasceu, nasceu, e até um dia houve uma conversão na sua vida, com certeza. Minha filha Cíntia, com 7 anos, se converteu, nasceu dentro da casa e ainda hoje é presbiteriana. E se alguém vier com alguma outra ideia, seja qual for, ela já diz: opa, eu sou isso aqui, e foi assim que eu aprendi. Até quando eu tento adaptar alguma coisa, ela diz: não, pai, é assim. Mas não porque eu tenha ensinado desta forma,
é o que Cristo fez na vida de cada um. Almir, que está conosco hoje, passou tanto tempo fora da igreja. Não do Evangelho nem de Jesus, mas ele disse um dia, antes de sair, não da igreja, mas assim: pastor, eu não posso continuar com as minhas obrigações. Mais ou menos assim. Eu preciso estudar. Um dia eu voltarei para as minhas atividades. Hoje é sargento. Eita, coisa boa. Das Forças Armadas. Coisa boa. Nossas Forças Armadas. Mas ele não desistiu de Deus. Mas antes de dizer que nós não desistimos de Deus, e olha, irmãos, eu dizia, talvez para Luciano, não me lembro agora, que o mundo não tem como mostrar ou aprender de Deus. Se para nós, eu acho que foi contigo, se para nós permanecer, se para mim e para vocês, permanecer no Evangelho é tão difícil, porque é uma luta, irmãos, é muito difícil, é uma luta permanecer no Evangelho. Quantas situações de pecado apareceram no nosso querido amado Almir, mas para permanecer é luta. Lembro-me muito bem quando vinha para cá, ainda antes da minha eleição, e deixava minha esposa com minhas filhas 10 dias. Ficava com vocês. Eu não era pastor de vocês ainda, o pastor era Scofield, e eu não ganhava da igreja para isto. Foram 6 meses trabalhando dessa forma, e passava 4 dias em Recife, 5 dias, e vinha para cá. Era muito difícil. E quantas situações apareceram de engano. E aí, aquele propósito, porque Deus se fazia revelado a cada dia e a cada momento, quando parávamos para orar, quando parávamos para visitar, quando parávamos para preparar as mensagens. Deus. A capacidade está em Deus. Então, nos tornamos eternos ou somos eternos? Eis a pergunta. Eu tenho pensado nisto. Nós somos eternos. Independentemente de ter o Senhor Jesus Cristo como Salvador, ou continuar no mundo do pecado, somos eternos. Que é isso, pastor? Enlouqueceu o cabrinha? Não. Porque não pensamos como os testemunhos de Jeová, que a alma será desfeita, será morta. A Bíblia diz que a alma é eterna. Mas só que existe uma diferença. O eterno com Deus e o eterno sem Deus. E o eterno com Deus, cabe a ele esta eternidade com Deus, porque um dia Deus o escolheu. E o texto diz isto. O escolheu lhe tirando da eternidade que seria de sofrimento para uma eternidade de felicidade com Jesus Cristo. Ou a partir de Jesus Cristo. Esta é a diferença. Então, o eterno é um direito a todos, ainda que seja, porém, a eternidade com Deus é só aqueles que Deus chamou e se revelou para eles. É isso que o texto está dizendo, irmãos. Não há eternidade com Deus sem relação com Ele a partir do que conhecemos dEle. É preciso conhecer Deus para que a nossa eternidade não seja de sofrimento. E não é uma eternidade no inferno, porque o próprio inferno será lançado no lago de fogo, mas é uma eternidade no lago de fogo, diz as Sagradas Letras. Mas a eternidade com Deus é uma eternidade onde estaremos reinando. Mas para que isso acontecesse, o Senhor se fez conhecido por Jesus Cristo as nossas vidas. Cristo veio para mudar a história do homem, para mudar essa história de eternidade sofrida para uma eternidade de conhecimento de Deus, de gozo com Deus e de desfrute dos céus. Eita, que coisa boa!
vago será o conhecimento daqueles que não conhecem a Deus. Vazio é a vida do homem que não conhece a Deus, porque o seu fim é uma eternidade de dor e sofrimento. Mas Cristo veio e manifestou aos eleitos, aos escolhidos de Deus, o conhecer sobre Deus, o entendimento sobre Deus. Como Ele está fazendo isso, talvez hoje, pelo Espírito Santo, a você, que só em Jesus Cristo você poderá encontrar uma eternidade feliz. Mas também podemos aprender do texto que Deus se faz conhecido a esses eternos, mas quando Ele se faz conhecido dando a Ele um privilégio. Cristo, como representante oficial, Ele diz lá no texto: manifestou o teu nome ao que me deste do mundo. E eu pensei sobre isto, irmãos. E aí conversávamos alguma coisa sobre isto. O mundo, em sua maldade, o mundo em sua incredulidade, o mundo em sua ganância, o mundo em sua distorção de valores. E aí poderíamos fazer uma série de outras citações. Este mundo não conhece a Deus, nem o pode. Nem o pode. Há muito tempo eu deixei de brigar com pessoas por conta dos seus posicionamentos. Se eu estou no meu, por exemplo, no meu Face, e faço ontem à noite, me parece, eu coloquei algo, como eu tenho sempre feito, e falando de vida religiosa, e mostrando a questão da religião e o religioso que não tem compromisso com Deus, e aí alguém vai lá, talvez até ele esteja me escutando hoje, quem sabe, e ele vai lá e diz assim: religioso? Não existe religioso compromissado, porque quem tem religião não tem nada. É preciso, mais ou menos assim, eu me lembro. E aí fala um bocado de besteira, bobagem. Eu poderia rebater. Eu estou no meu endereço. Eu estou usando o meu endereço no Face para falar das maravilhas de Deus, e o indivíduo vai lá e quer crescer Não. Vai lá e constrói o mesmo número de amigos, que são quase 4.000 amigos, e vai fazer a tua, vai botar lá as tuas bobagens, tuas tolices. Aqui não. Antes eu ia lá, rebatia. Hoje não. Para quê? Eu fui lá, excluí o comentário. Ainda não fiz com ele. Excluí o comentário. Simples assim. Mas, irmãos, quando eu estou tratando de alguma coisa sobre valores morais, vai alguém e tenta rebater. E eu vou lá, excluo o comentário. Não tem como o mundo saber, ou melhor, não tem como o mundo ser um igual a você. Não tem como alguém que está, talvez, o teu vizinho, colocar durante o dia, a noite, todos os dias da semana, uma música só de louvor. Não tem como as pessoas no teu bairro onde tu mora não beber. Ou alguém, quem sabe, não usar drogas. Ou alguém, quem sabe, não andar armado e mostrando a arma para intimidar alguém. Ou não enganar o outro financeiramente. Sei não qual o erro, qual a transgressão. Mas não tem como. Esta é a situação do mundo. Quando você, Dixon, vai jogar bola, mas com certeza alguém vai querer te machucar. Ou vai te chamar uma pornofonia, uma palavra do tamanho de um bonde, ou xingar a tua mãe ou o teu pai. Sabe? Não tem como ser diferente. Alguma ameaça? Não tem como ser diferente. É isso que esperamos do mundo.
eu costumo sempre dizer em reuniões de casais: homem, olha para a tua mulher e elogia. Faz teu elogio. Quando eu saí de casa e entrei dentro do carro, que olhei para minha nega e disse: eita, lindona, minha, gata, sei lá. Tem que ser, Val, tem que ser. Porque do jeito que eu estou fazendo, pode ser que alguém lá fora esteja querendo fazer. Oxe, eu não vou dar vez, não. Vou dar nada. Eu vou brigar com o mundo por causa disso, porque está olhando para a minha nega e porque está... Não. Porque o mundo é isto, irmãos. Este mundo violento, que joga bomba, 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 morte, 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 que permite tantas crianças morrerem de fome e gastam fortunas nas suas luxúrias. Este é o mundo, irmãos. Um mundo de mentira, e que quando abrimos o televisor para ver, quem vê, eu não gosto, mas quem assiste novela, nem na Globo eu acesso. E não estou fazendo nenhuma crítica à Globo, quem quiser que faça, porque eu não quero que o meu programa aqui, que a minha transmissão seja interrompida. Então não estou fazendo nenhuma crítica, apenas dizendo que eu não assisto a Globo porque eu não tenho tempo. E prefiro assistir outras coisas do que gastar meu tempo com seja lá o que for, principalmente o jornal. É muito cruel, é muita tristeza, é muito choro. Porque este é o mundo. Este é o mundo. Quando estamos na rua e há uma passeata gay, de homossexuais, porque este é o mundo. Quando algumas mulheres, em nome do feminismo, vão para as ruas e tiram suas roupas e se pintam, é porque este é o mundo. Quando estamos na rua e o indivíduo está armado e pergunta a você o que é, e já mostra a arma, porque ele teve a liberdade de comprar sua arma, ou quer usar como tiro ao alvo em quem quer que seja, porque este é o mundo. Este é o mundo. Quando alguém no teu trabalho vai e é com crueldade e tira de você, por traição, por covardia, o teu trabalho, e é mau caráter e mente para ficar com o teu lugar, é porque este é o mundo. O mundo não tem como conhecer Deus. Era preciso, como diz o texto, que o Senhor permitisse que Cristo manifestasse a sua palavra, o conhecimento sobre ele, aos seus eleitos, e não ao mundo. O mundo não tinha como conhecer Jesus. O mundo não tinha como conhecer Deus e viver Deus. Jesus Cristo não veio para o mundo. Ele veio para os eleitos. Porque foram estes que Deus escolheu e a ele entregou, diz o texto. Então Deus tornou os eleitos conhecedores dele próprio, por meio de Jesus Cristo. É isso que a palavra está dizendo. Conhecer a Deus em sua bondade, amor, justiça, verdade, santidade. É isso que Cristo veio, para isto Cristo veio. E este conhecimento torna o homem um eterno de íntima comunhão com Deus. Cristo, ao falar do seu evangelho, ele torna o eleito, escolhido por Deus, eterno, agora um eterno entendido sobre Deus, e que passa agora a fazer parte da família de Deus. Então, lendo o texto, também poderíamos dizer, ou podemos aprender, que Deus confirma a estes eleitos a sua escolha para que a sua eternidade seja, de fato, esta eternidade feliz. Deus confirma, irmãos. E lemos no texto, e isto é claro, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado as tuas palavras. Só há comunhão com Deus
aos que lhe conhecem como Deus. Eu não posso exigir dos meus filhos, eu não posso exigir da minha parentela, eu não posso exigir dos meus amigos, eu não posso exigir dos meus alunos, dos meus colegas, dos meus vizinhos. Já tive muitos amigos e que eu parava para falar com eles, e eu como pastor, e eles tinham problemas sérios de drogas, envolvidos com prostituição, perdidos no alcoolismo, ou sendo alcoólatras. Alguns deles, infelizmente, morreram. Não consegui. Alguns outros, eu consegui dizer, pelo menos, muda a tua vida. Senta aqui, vamos conversar. Mas o certo, irmãos, é que todos eles, e ainda hoje todos quantos, só terão comunhão com Deus se conhecerem Deus em sua verdade. E só conhecerão Deus em sua verdade se Ele consentir. Se Ele consentir a estes esta verdade. Eram teus. Não era o mundo, mas eram teus. Ele não está falando aqui de mundo, ele está falando de eleitos. Você está aqui porque você é dele. Talvez o teu irmão, o teu pai, o teu filho, o teu avô, eu não sei, o teu vizinho, pessoas que você gosta, talvez já morreram sem ter nenhuma intimidade com Deus, nenhuma relação com Deus, e eu sinto muito pelos meus que assim também morreram. Eu sinto muito. Mas só estamos assim, e só seremos isto, conhecedores de Deus, porque Ele confirma com a manifestação da sua palavra por meio de Jesus Cristo. Ele se permite conhecer aos eleitos. Esta é a confirmação. Eternidade sem conhecimento de Deus, sem aproximação de Deus, não é eternidade com Deus. Ah, mas o fulano, o Beltrano, não quer nem saber da igreja, pastor. Não quer nem saber do evangelho, pastor. Não quer saber de viver nos caminhos de Deus, pastor. Eternidade só será possível àqueles que conhecem e vivem o que conhecem de Deus. Mas ele não foi eleito? Se ele não procurar conhecer e viver, é porque ele não é um eleito. É porque ele não é um eleito. Ele não quer saber de Deus. Ele não está nem aí para o que é Deus. Pode ser uma boa pessoa, mas é preciso que a eternidade aconteça na vida do homem com Deus, por força do seu conhecimento com Deus. Ser eterno exige vida de íntima comunhão com Deus. Ter uma vida de eternidade feliz exige essa íntima comunhão com Deus. E ter íntima comunhão com Deus não é na conversa, é na construção de vida cristã, de vida religiosa. Não é no oba-oba. Não é você passar o dia todo e todo dia, e se nem ao menos ter um momento com Deus de oração, se ao menos ter um momento com Deus de leitura, se nem ao menos ter aquele momento com Deus de reflexão, principalmente sobre a tua vida. É mais fácil você repensar sobre a vida do outro em seu erro? É mais fácil eu pensar sobre a vida do outro em meu erro do que na minha própria vida. Estamos a cada dia caminhando talvez parecido, quem sabe, com o mundo, verdadeiros acusadores. E não olhamos para nós mesmos, no quanto precisamos de intimidade com Deus, de crescer na nossa intimidade, ter comunhão com Deus.
Para quem ganha dinheiro, é bom ganhar dinheiro, eu sei. Eu sei. Infelizmente, nem todos ganham dinheiro. Mas para quem ganha é bom. E não sou contrário a você ganhar seu dinheiro. Honesto, ganhe. Honesto. Se o teu trabalho for para ganhar 1.000, ganha 1.000. Se o teu trabalho, se as oportunidades que tens na vida, honestamente, é para ganhar 100.000, ganha. Se é para ganhar 1 milhão, ganha. Mas não é esta a felicidade. Se tu vai trabalhar de manhã, de tarde, de noite, legal. Trabalha. Se está com energia, trabalha. Eu já tive meu momento que eu trabalho de manhã, de tarde, de noite. Ora, legal. Trabalha. Mas não é isso que vai nos trazer felicidade. Não é isto que vai nos garantir uma íntima comunhão com Deus. O que eu faço para o outro, o que eu faço para mim, o que eu construo, o que eu penso, o que eu desenvolvo, apenas na minha vida física e humana. É preciso, então, queridos, que o leito, em sua nova história, tenha de fato esse status de próximo de Deus. Essa é a ideia. Próximos de Deus. Será que alguém pode dizer para você, Wellington? Será que Deus pode dizer para você? Não precisa responder. Wellington, ele é uma pessoa próxima minha. Ana é uma pessoa, Deus pode dizer isto, é uma pessoa próxima minha. Será? Lalá? Como é, William? Lalá, não, como é que é? Como é o nome de Lalá? Arinalda. A irmã Arinalda, obrigado. Quem disse? Nem vi quem disse. A irmã Arinalda é uma pessoa... Ah, foi tu, Francis. Ah, legal. A irmã Arinalda é uma pessoa próxima de mim. Pensa nisto. Adriana, minha serva, é uma pessoa próxima minha. Será que Deus pode dizer isso? Ricardo? Pastor? Aquele pastor? Todo mundo pode falar o melhor possível, mas aquele Ricardo é uma pessoa próxima minha. Presbítero Monteiro é uma pessoa próxima minha. Pensa nisso, irmãos. Na seriedade. Vamos tomar a ceia. Aí hoje eu não vou tomar ceia não, porque eu não estou próximo de Deus. Não é assim não. Senhor, torna-me próximo. Torna-me de proximidade tua. Faz-me, ó Deus, desfrutar deste teu conhecimento. Faz-me por este conhecimento desejar viver intensamente a tua pessoa. Eu não quero ser apenas um eterno, mas quero ser um eterno de íntima comunhão com o Senhor. Então eu te aceito, Senhor. E quero esta aproximação. Irmãos, o novo mundo, diferentemente deste aqui, o novo mundo, ele é composto por indivíduos que conhecem Deus, no que Ele é, e com Ele viverão eternamente. Falar de eternidade por Jesus, uma contínua intimidade, no Evangelho de João 17, versículo 3 e 4, é dizer que aos eleitos foi dado estas condições necessárias para que em Cristo Deus fosse conhecido. É dizer que Deus não se fez conhecido ao mundo, mas aos eleitos ou aos eternos eleitos. Finalmente, também aprendemos que conhecer a Deus denota que o homem, este eleito, foi por obra de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário e passará com isto, porque crê a eternidade em íntima comunhão com o Senhor.